fiz mudança pessoal, por isso que eu fiquei sumida aqui do canal por um tempo, porque eu também tava sem a internet, sem o Wi-Fi, né? Os perrengues que eu tive que passar pra passar nessa mudança, os medos e as seguranças que eu tive, vou contar aqui pra vocês. Eu tô muito feliz aqui no meu novo endereço, onde eu tô morando agora, sabe? Não tem muitas casas aqui do lado, é mais pro interior, então eu tô no centro de uma cidade, né, como eu falei pra vocês, numa cidade grande, mas eu encontrei um pedacinho aqui, um lugar onde são plantações, plantação de arroz, plantação de verduras, de legumes. Então eu tô no meio do mato, vamos dizer assim, dentro da cidade grande. E aqui onde eu moro, pessoal, onde eu tô morando, só tem pessoas idosas onde eu tô morando aqui, né, que são pessoas que da agricultura, né, rotaterrito. Gente que planta, né, seu arroz para vender essas coisas. Então eu encontrei esse lugar, essa casinha, né, foi Deus que me abençoou aqui nesse lugar, né, que me colocou aqui. É uma casa, né, que eu tava pagando praticamente o mesmo valor do apartamento, eu tô pagando nessa casa. Então Deus me abençoou nesse lugar porque eu tava precisando, gente. Eu tava morando centrão mesmo, assim, sabe, num apartamento bastante pequeno, com os gatos. Então eu tava me sentindo assim muito sufocada, porque eu sou igual a minha vozinha que me criou, né? Morar num apartamento pequeno, sem mal ter uma varanda, de frente para outro prédio, sem vista, sem luz do sol, sabe? Sem ser um lugar arejado. É um lugar que ventila bastante, onde que eu posso abrir a porta e ver o pôr do sol. Isso me deixa assim, tá me deixando muito mal, tava me deixando assim, pior do que eu já estava com essa rotina de correria do Japão. Tava me deixando muito mais estressada. Então eu demorei mesmo bastante para vir pra cá, né? Levou bastante tempo, porque o Japão tem um procedimento assim que leva bastante tempo para você instalar a internet na sua casa. Eu não compreendo, tá? Eu não compreendo porque que leva bastante tempo. Mas mesmo as lojas de internet aqui, né? As lojas onde a gente visitou, pra gente comparar os preços, qual que valia mais em conta, qual que era a internet melhor, o Wi-Fi melhor. Todas levavam mais ou menos cerca de um mês, até mais de um mês, né? Pra vir instalarem a internet aqui em casa. E você poderia, né, adiantar um pouco mais o prazo, né, eles vinham um pouco mais rápido na sua casa, visitar a minha casa para instalar o Wi-Fi, né, fazer os procedimentos, mas a gente tinha que pagar uma taxa de 3 a 4 mil ienes. E do tanto que a gente tem de mensalmente de internet celular, a gente achou que dava para esperar mais ou menos, né, esse um mês e meio mais ou menos, até de um mês a um mês e meio. E só que a gente quebrou a cara, porque realmente não dava, que a gente tava usando a internet bastante, então a gente ficou assim, bastante assim, curuxê, a gente ficou bastante sufocado mesmo assim, estressado por causa da internet no telefone, que a gente não podia usar por causa da multa, né, porque a gente tinha um contrato e tinha que esperar o Wi-Fi, não podia mudar a data, né, do dia da construção que a gente já tinha marcado, né, que a gente não, porque eles iam só adiantar a data, não dava para aproximar mais, mesmo pagando essa taxa. A gente precisa de uma pessoa, né, um garantor, um fiador, né, para alugar o apartamento. Geralmente eles pedem japonês, nascido no Japão, né, nacionalidade japonesa. Eles não aceitam muito pessoas que têm visto permanente, não tem muitas opções para você, para escolher o apartamento. Por exemplo, eu gostei desse apartamento, tá barato, então eu queria alugar ele. Então as facilidades assim diminuem bastante para você se você não tiver um fiador, uma pessoa para garantir, um garantor para você. Eu não sei como é que fala, fiador, né? Um fiador para você japonês, né? Para garantir, caso você não faça algum pagamento, esses tipos de coisa, né? A falta de confiança, vamos dizer assim, a discriminação. A gente que é estrangeiro que vem aqui fala que é discriminação, porque um japonês que não tem fundo de garantia, que não tem nada, ele pode alugar um apartamento livremente, que ele quiser, ele vai lá e compra um carro, não tem muita dificuldade. Agora o estrangeiro pode ter bastante dinheiro na conta dele e tudo mais, que se não tiver um fiador japonês, você vai diminuir bastante as opções para você, ou para você comprar a sua casa própria, ou para você comprar o seu carro parcelado. Então, principalmente para alugar apartamento, né? Quando você tá vindo aqui pro estrangeiro por conta própria, vamos dizer assim, você tá vindo aqui por conta própria para alugar um apartamento,
as chances vão ser bem menores para você. Assim, você vai ficar assim meio perdido, como eu fiquei. Então eu encontrei um apartamento muito barato, né, nesse centrão, mas era bastante pequeno e era um apartamento para animais, né? Era um apartamento, pessoal. Aqui a manteiga, né? Um apartamento, vou passar a manteiguinha aqui na bolacha. Um apartamento para animais. Por quê? Porque o Japão, ele tem mais ou menos assim os contratos, né? Regras. Muitas pessoas vão para apartamento onde é proibido animais de estimação. Encontrei esse apartamento porque eu pensei, né? Eu perguntei para as pessoas que moram aqui na cidade grande, que são meus amigos que moram por aqui, né? Que falam japonês fluente, eu perguntei para eles. E aí, como é que eu faço? Eu gostei muito de um apartamento, mas não pode ter animal de estimação. Aí eles falaram pra mim, vai nesse apartamento, muito japonês faz isso. Só que é essa a diferença, muito japonês faz isso. Se eu entrasse numa casa onde o japonês não fosse com a minha cara, se não fosse pessoas boas, isso vai de você. E dos riscos e os perigos, né, que você pode estar passando, né? Aí eu vou pra lá. Aí esses meus gatos começam a me encrencar de noite, né, de um dia pro outro. Não é ser humano, é animal, né? Vai que tem uma gata prenha lá, eu não sei, pode acontecer de tudo. E esses gatos começam a fazer barulho de noite, alguma coisa do tipo, e o vizinho do lado odeia gato, como agora onde estou morando tem uma senhora muito de idade que não gosta de gatos. Finalmente eu consegui alugar esse apartamento, mas precisava de um fiador japonês. Eles falaram primeiramente pra gente que precisava de um fiador japonês, né? Aí a gente não precisava pagar tanta taxa, porque aqui o Japão eles pedem a chave, que é pra quando você entra no apartamento, que você tem que pagar mais ou menos 3 meses de aluguel. 3 valores, 3 meses do valor do aluguel. Por exemplo, se é 4, é 4 vezes 3. Se é 40 mil, é 40 mil vezes 3. Então é 120 mil que você tem que pagar de entrada pra você só entrar no apartamento, né? Como segurança, né? Entre aspas. Aí você paga esses 3 meses de aluguel, mas aí você paga uma taxa de não sei o que, aí você tem que pagar a taxa de incêndio, de seguro de incêndio, caso o apartamento pegue fogo. Aí tem essas taxas aí, gente, eu só sei que vai um dinheirão embora. Tá legal? Aí tem que pagar a taxa do fiador também, né? Que tá fiando você pro apartamento. Porque aí você entra no apartamento, caso você não pague o aluguel, então você tem que pagar um fiador. Caso você passe um mês sem pagar o aluguel, esse fiador paga o aluguel pra você. Só que aí, gente, esse fiador geralmente é que eles falam de Yakuza, né? Essas, como é que fala? Yakuza, como é que eu vou dizer, gente? Eu esqueci como é que fala no Brasil. É como se fosse essa rede criminal, né? Eles vão e pagam aluguel pra você, só que eles ligam pra você no telefone celular e falam bem forte com você mesmo, falam paga o aluguel e, né, e esse tipo de coisa, porque já aconteceu comigo, por isso que eu tô falando com vocês, né? Antigamente quando cheguei no Japão, que eu não tinha condições de nada, que eu não tinha nem o que comer, né, tem esse vídeo aí pra vocês. E a Yakuza ligava, né? O fiador, entre aspas, pagava o aluguel quando eu atrasava. Se eu atrasasse um dia, já ligava e falava forte com as palavras que os japoneses não usam, né, aqui, né? Que só usam pessoas da máfia mesmo. Falando bem forte mesmo para pagar o aluguel. Finalmente, eu pagando mais ou menos 47 mil mais ou menos nesse apartamento minúsculo no centro, um apartamento de animal. Depois que eu paguei praticamente 300 mil, né? Que eu paguei esses 3 meses de aluguel, mais a taxa do fiador, que eu tinha que pagar um fiador, mais aqui é obrigatório, tá legal, pessoal? Geralmente é isso, tá? Geralmente não muda muito de opção, não. Mais essa taxinha que tem, igual fala, de entrada, que aí tem os documentos, as documentações, tem que passar pro seu nome, pererê, papapá. Mais os dias de folgas, que era eu e meu esposo, tem que fazer assinar. Essas documentações todas você tem que ir na loja, então você tem que tirar o dia de folga. Aí geralmente tem muitas empresas que não pagam folga remunerada para você que é estrangeiro, que você depois de 6 meses trabalhando normal, 8 horas por dia, né? A carga horária que eu não sei, eu não vou fazer as contas aqui. Vamos dizer assim, 8 horas por dia, 5 vezes por semana, né? 20 dias, né? 5 vezes por semana. 8 horas por dia, depois de 6 meses você tem o direito
de ter folga remunerada, que muitas empresas não pagam elas, né? Que é um direito seu, cidadão aqui do Japão, todo mundo, a mesma coisa. Só que aí tem esses casos, né, de estrangeiro, até para japonês também, tem muita gente que não paga aqui, tá legal, onde eu tô morando, muitos japoneses falam que não tem o Yukio, que é folga remunerada, depois dos 6 meses, né, trabalhando na firma completos, que você ganha essa folga remunerada. E chegando, né, no apartamento, depois de todas essas taxas, seguro de incêndio e tudo mais, que você paga um absurdo, né, pra mudar pro apartamento. A gente ficou morando praticamente 2 anos nesse apartamento. E pra sair do apartamento, pessoal, aí tem também, né, dependendo do contrato, você também dá uma entrada. Na entrada é tipo assim, você tem que pagar uma taxa na entrada, vamos dizer assim, depende do valor. Qual valor, não sei, depende de cada lugar. Às vezes é 100 mil, às vezes é 90 mil, às vezes é 2 meses de aluguel, às vezes é 3 meses de aluguel, às vezes é nada. Aí também, às vezes você não precisa pagar nada de entrada, né? Aí vai variando, varia de apartamento a apartamento, de dono para dono, para empresa para empresa. Aí você tem que pagar também, quando você sai do apartamento, que tem que trocar, né? Tem que trocar o forro do apartamento, que aqui no Japão é tudo esses forros assim, né? Quando quebra, se quebra uma janela, quebra alguma coisa, ou tatame, que é um tapete de bambu que geralmente tem um quarto da casa do apartamento, tem esse tatame. Então você tem que pagar, né, pra reformar o apartamento, dentro do apartamento, pra próxima pessoa que entrar no apartamento. E então você imagina, gente, a destruição dos meus gatos. Eles comeram um pedaço da porta, que é de papel aqui no Japão, do guarda-roupa. Eles comeram, gente, eles arranharam a porta do lado, assim, a madeirinha do lado da porta, da entrada. Então eles ficavam arranhando também, pegavam assim com a boca e arrancavam os pedaços do papel de parede do apartamento inteiro. Então eles destruíram praticamente o apartamento inteiro. Então só aí, gente, vocês imaginam o meu desespero, pensando que eu ia pagar praticamente um ano meio ano de salário só para reformar o apartamento, porque no Japão é tudo muito caro, muito, muito, muito caro. Quantas vezes que eu já fui nas lojas de construção para ver os materiais de construção, os papéis de parede, para o meu marido trocar por ele mesmo o chão, o piso do chão. Quando é madeira é arriscado, só que lá era um piso de plástico com aparência de madeira, mas assim, se você pegasse assim uma faca e cortasse, dá pra cortar. É como se fosse é um plástico mesmo, sabe, gente? É um piso com aparência de madeira que tem várias aparências, de tijolo, de pedra, de mármore, só que é um plástico, tá? É um rolo de plástico. E quantas vezes que eu já fui nas lojas de construção pro meu marido reformar um apartamento, né? Só que a gente teve uma salvação. 2 anos morando nesse apartamento, pessoal, com meus gatos, que destruíram um apartamento, que levou bastante, né? Foi bastante dinheiro que a gente teve que gastar para entrar nesse apartamento. Porque mesmo tendo um fiador japonês, porque no começo eles falaram que não precisava de várias taxas de fiador, né, pra gente. Por quê? Porque a gente tem um amigo japonês aqui, que é como se fosse nosso pai e nossa mãe. Então eles foram nosso fiador, né? No começo eles falaram que não precisava, mas aí eles foram e mudaram. Aí vai, né? Eu tive que aceitar, por quê? Porque o apartamento mais em conta que aceitava animal de estimação, gato, né? Porque eu tenho 3 gatos. Era esse apartamento no centro da cidade, do lado do serviço, 3 minutos de carro do apartamento que a gente estava morando até a firma onde eu estava trabalhando. Então, gente, eu não podia. Eles voltaram na conversa, né? Mudaram, foram para outro lado, falaram que precisava pagar as taxas. Primeiro eles falaram que não. Aí depois que a gente teve um fiador, que é o nosso fiador, que é o nosso pai japonês, eles falaram que não precisava no começo, depois eles mudaram. Mas aí a gente teve que engolir, né, isso, porque senão a gente ia ter que morar em outro lugar, né, procurar outro apartamento. Já tava tudo, né, a gente morando em outro estado, né, a gente já tinha visto tudo isso por telefone, sem precisar vir em outro estado para resolver tudo isso. A gente conseguiu resolver isso tudo por telefone. Imagina, gente, você ter que sair do Rio de Janeiro. Eu moro em Brasília, né? Minha cidade natal é Brasília, então eu sempre morei em Brasília. Então você imagina você sair do Rio de Janeiro pra vir pra Brasília, né? Só pra fazer uma assinatura,
ler um contrato, voltar para o Rio de Janeiro e ficar indo e vindo por causa desses papelaiadas. Então a gente ficava mandando por correio, falando por telefone. Né? A gente deixou pro último dia mesmo, assim, da mudança mesmo, que a gente fez o contrato, a gente mandou as nossas cópias de documentário tudo por fax, por telefone, por vídeo, né, chamada de vídeo. A gente conseguiu fazer todos esses procedimentos e deixou pro dia da mudança mesmo, só pra fazer a assinatura, né, do contrato mesmo, da última lida no contrato com o rapaz mesmo, rapidinho. Então a gente conseguiu todas essas facilidades, esse apartamento no centro, pequeno, né, foi o nosso amigo que visitou esse apartamento, ele foi pela gente, né, ele ficou intermediando pela gente também, né, ele fez a assinatura dele também, não foi só a chamada de vídeo não, tá? Ele se responsabilizou, ele foi no apartamento, visitou o apartamento, né, foi tudo assim, intermediando, né, foi com nossos garantores, né, foi com nossos fiadores japoneses também, o nosso amigo aqui, que morava na cidade grande, também foi para ajudar a gente, né, e a gente também mandando as documentações pela internet, ligando de chamada de vídeo e mandando os documentos por fax. Então isso tudo ajudou a gente, porque isso não acontece, tá? Geralmente não acontece mesmo. Então, porque a gente mudou para outro estado, né? Outro estado, outra coisa. E a gente conseguiu essa facilidade, a gente acabou se mudando para esse apartamento. Só que na saída do apartamento a gente estava entrando em colapso de desespero, estresse, a gente não estava conseguindo sem dormir. E a gente pensava o que é que vale mais a pena, a gente reformar por conta própria ou a gente ficar trabalhando hora extra e se matando para reformar isso e morrendo, né, aos poucos, né, porque a gente não estava aguentando mais. Só que aí Deus abençoou a gente um pouquinho antes da gente fazer essa mudança. Começou a infiltrar o teto e a gente fazia vídeo, né? Começou a infiltração em cima da lâmpada, dentro da lâmpada, então a lâmpada queimou e a gente fazia vídeo, né? Mostrando assim, pingando no meio, a gente colocava balde, era, sabe, as goteiras assim em cima da cama, do lado da cama, no meu quarto, em cima do tapete, eram muitas goteiras em vários lugares. E a gente colocava balde, a gente ligou, né, como é que fala? Pra imobiliária do apartamento, fazia os vídeos, aí eles pediram pra gente mandar e-mail, porque aqui no Japão resolve tudo rapidinho, né? A gente fez isso, eles dão um jeito logo. Ou muda de apartamento, sei lá o que eles fazem, eles consertam, eles dão um jeito, né? Eles vão lá, porque quando a gente entrou mesmo, tinha uma rachadura no vaso sanitário, né? No plástico do vaso sanitário, a gente liga na imobiliária e fala, olha, isso não estava aqui na foto quando a gente entrou, né? A gente mostrou, foi logo quando a gente entrou. No primeiro dia que a gente entrou, no segundo dia a gente já tinha ligado pra falar, não tá na foto, mas o vaso aqui tá com rachadura. E se você tem obrigação de falar isso, por quê? Porque quando você entra no apartamento, pessoal, é uma dica pra você que tá vindo pro Japão, tá? Que você tá vendo esse vídeo. Tirem a foto do apartamento inteiro que você tá morando, tá? Tirem a foto do apartamento porque você tá pagando seguro do apartamento, você tá pagando seguro de incêndio, você tá pagando a entrada do apartamento. Então, quando você entra, a primeira coisa que você faz é quando você vai visitar, que você tá com o rapaz e que você escolheu, que você decidiu que vai ficar nesse apartamento, você tira a foto de todo o apartamento e tira um vídeo. Salva, tá legal? Porque quando você sair desse apartamento, eles vão escrever tudo no papel, o que você estragou, o que eles vão fazer de reforma no apartamento. Então, primeiramente, o que é mais caro é o quarto que tem um tapete de bambu. Então, quando você tá entrando no apartamento, gente, uma dica, porque com o tempo que você tá morando, esse bambu, esse tapete de bambu, que é como se fosse uma folhagem, é o bambu mesmo, gente, é os pedaços de bambu, o tapete é feito de bambu. Com o tempo, com o sol entrando no quarto, com o tempo, esse bambu vai ficando amarelo. Só que qualquer coisinha, gente, esse bambu, ele risca e sai os pedacinhos de bambu. Então, geralmente o japonês não entra de sapato, ele só anda de meia nesse bambu. Geralmente o japonês também gosta de dormir, né, nesse quarto de bambu. Então, eles não colocam cama, é aquele colchão que enrola, né? Eles dormem naquele negócio chamado futon, né? O futon que é um colchão que dá pra enrolar. Então, o japonês geralmente gosta de dormir nesse quarto que tem esse tapete de bambu. E eles não entram de chinelo. Só que eu que sou estrangeira, a gente já comprou logo um tapete. Foi na loja, comprou um tapete e colocou em cima desse quarto de bambu, porque é o que é mais caro. Se você deixa esse bambu assim, do jeito que ele tá, se você fica entrando de sapato, igual eu tenho 3 gatos, arranha mesmo, gente, sai os pedaços. Então a gente colocou, já comprou logo um tapete e colocou em cima desse bambu, porque ele vai amarelando também com o tempo, né? Ele vai ficando amarelado.
E esse bambu, gente, os meus gatos fizeram o favor de fazer xixi, né? Então nada melhorava. Então esse bambu, só um pedaço, eram 2 quartos, né? Com 6 pedaços de bambu. Vamos dizer assim pra você. Então 6 pedaços de bambu aqui, 6. É os pedaços, né? As partes do bambu. Eles falam assim. Então esse quarto aqui é de 4,5 bambus. Esse quarto é de 6 bambus. Então um bambu, vamos dizer assim, que é 9.000 ienes. Né? Então 9 vezes 6, 54. 54 mil ienes, mais ou menos, cerca, que eles podem tentar tirar de você. Então 54 vezes 2, 108 mil ienes só do tapete dos quartos de bambu. Então é muito caro, então eu não recomendo. Se você tem pet, gente, se tem animal, pelo amor de Deus, não deixa entrar nesse quarto de bambu aqui no Japão, tá? E a gente colocou, né, o tapete, mas os gatos fizeram um favor, porque eles não estavam castrados, né, nessa época. E eles conseguiram fazer xixi nos cantinhos, né, do bambu, só que não estragaram todos os tapetes de bambu, tá? Mas aí, por milagre de Deus, todos os quartos, todos os cômodos da casa, nessa época que estava chovendo sem parar com os tornados, saía muita goteira na casa. E a gente ligou e eles pediram pra gente mandar as fotos e os vídeos no e-mail, né? Porque eles visitam mesmo, eles vão na casa pra dar um jeito. E realmente não aconteceu nada, eles nunca visitaram e a gente já ligou 1, 2, 3 vezes, eles falavam que ia e não iam. Até que a gente conseguiu encontrar essa casa por causa do nosso estresse, a nossa insatisfação, né? A nossa vida difícil com esse trabalho árduo e a gente insatisfeito demais e mal por causa desse apartamento pequeno e os gatos e eles fazendo xixi. Nessa época eles estavam fazendo xixi porque eles não estavam castrados, e os gatos também estavam bastante estressados por causa desse apartamento apertado, né? E tava muito difícil a nossa vida ali naquele apartamento, a gente tava muito infeliz, era pra falar a verdade, muito infeliz, porque não tinha um lugar pra colocar uma planta, porque a gente gosta de planta. No outro apartamento ele era gigante, ele tinha uma área gigantesca, ele tinha uma varanda gigantesca, ele era barato demais e ele era no meio do mato, então pra fora do prédio a gente plantava umas coisinhas também, colocava pra fora da varanda do prédio, na entrada do prédio ninguém falava nada, porque era gigantesco. E era um apartamento da prefeitura, então não tinha comparação do tamanho daquele apartamento, do valor que era por ser no meio do mato, né? E a gente mudou por causa disso, porque agora eu tenho um monte de planta aqui pra fora do apartamento, dentro dessa casa, fora da casa. Aqui é igual no outro apartamento, então a claridade, o sol, o pôr do sol, é uma casa bem iluminada, tem janela pra todos os lados, né? E eu fiquei muito satisfeita, eu tô muito melhor de ter mudado pra cá. E o final feliz dessa história, que é um final drástico, né, que eu acho que eu ia enlouquecer pra sair desse apartamento, quando eles iriam falar o valor total, né, da reforma do apartamento, pra gente ter que sair do apartamento. E então eles chegaram, gente, no último dia mesmo a gente falou, a gente vai mudar, a gente já achou, porque geralmente essa dica também que eu quero dizer pra vocês. Quando vocês encontrarem um apartamento, você tem que ter esse espaço de dias, tá? Mais ou menos assim, né? Você não pode falar assim, olha, eu vou mudar amanhã. Né? Aqui tem um contrato, tem as regras, tem a forma do Japão. Igual eu falei pra vocês, aqui no Japão é tudo igual. Não muda. Se você perguntar pra qualquer japonês, eles vão falar a mesma coisa. Se você vai pedir demissão de um serviço, se você vai pedir... se você vai fazer uma notificação que você vai fazer uma mudança, é geralmente assim, gente, 1 mês, tá? Então você tem que avisar antes. Mas uma dica que eu tenho pra vocês é a seguinte: se você vai fazer a mudança, procure seu apartamento primeiro, visite seu apartamento primeiro, vá lá e deixa tudo reservado primeiro, tá? Igual a internet. Eu levei 1 mês e meio praticamente esperando essa internet vir aqui pra eles instalarem essa internet aqui, fazer a construção, né? Fazer essa instalação de internet de Wi-Fi aqui em casa. Por isso que eu demorei bastante pra fazer vídeos pra vocês, né? Porque eu sou o tipo de pessoa que não fala antes de acontecer. Porque geralmente todas as vezes que eu falo antes de acontecer, não acontece e acontece uma coisa ruim. Não acontece uma coisa boa. Então, eu fiz a mudança, já estou com o Wi-Fi aqui, né? Mas demorou 1 mês e meio pra esse Wi-Fi chegar. Porque eu já deveria ter feito, né? Depois que eu fiz a
papelada para mudar para esta casa, eu tinha que ter feito nesse mesmo dia, né, o pedido para a internet aqui nesse novo endereço, e eu não fiz. Né? A gente acabou deixando pela última hora por causa da correria, da mudança, das coisas, né, e tudo mais. Então, o que eu quero resumir pra vocês, né, falar o final dessa história, que era um final, assim, muito triste, que era pra ser um final muito triste, que a gente não tinha dinheiro algum pra fazer essa mudança, praticamente o dinheiro ia acabar, por causa que a gente tinha um muito curto período, a gente tinha feito mudança de um estado para o outro, mesmo que a gente tenha economizado bastante. Para sair do apartamento, a gente ficou com muito medo do valor que eles iriam pedir, se era um valor muito alto ou não. Tem um limite mais ou menos, né? Se passa assim, um limite absurdo, assim, você tem como falar, né? Não, isso é um limite assim, além, não tem condições de você falar um valor desse pra mim. Mas é caro, no Japão é tudo caro, né? Não tem nada que saia barato pra você. E um dos meus gatos acabaram destruindo praticamente o apartamento inteiro, ia ter que ser reformado, todo o piso do apartamento ia ter que ser trocado, todo o papel de parede da casa também, de todos os quartos, de todos os cômodos, teria que ser trocado, porque eles não tiram a metade, onde até um gato, vamos dizer assim, o gato arranhou metade, eles não vão tirar, eles vão tirar o papel de parede de cima a baixo, né? Eles não vão tirar só um pedaço onde o gato arranhou. Eles falaram pra mim isso também, né? Porque eu já liguei pra saber como é que eram os procedimentos, tinha como fazer isso. Por isso que eu falei pra vocês. Então fui nas lojas de construções na internet pra ver também, meu esposo estudando, pra ele mesmo fazer essa reforma, fazer essa troca de papel de parede. Mas não tinha mais esse papel de parede que eles usaram no apartamento, porque aqui no Japão tem um livrinho, então tem todos os números dos papéis de parede, assim, porque no Japão é padrão, né? Igual eu falei pra vocês, tudo é a mesma medida, então eles têm um livrinho, né? Então eu fui na loja, olhei papel de parede que tinha lá no apartamento de casa, tinha um número, só que eles estavam falando que era um papel de parede velho, então não tava fabricando mais papel de parede. Então não tinha como mesmo, gente, a gente fugir e trocar por conta própria. Porque quando você entra no apartamento, eles têm todas as fotos, por isso que eu falei pra vocês, tirem a foto quando vocês entram no apartamento pra ver se tem alguma coisa quebrada, façam a checagem tudo direitinho, assim, com uma caia, assim, como é que fala? Com uma caia, façam a checagem do apartamento, abrem as portas, olhem devagar pra ver se tem alguma coisa quebrada, tirem a foto, tirem o vídeo, tudo direitinho, porque quando você sair, se eles falarem, olha, isso aqui tá quebrado, não estava antes, você vai ter que pagar. E acho que é Deus, porque eu sempre coloco Deus em todos os meus caminhos, todas as minhas decisões, tudo que eu faço. O que Deus mostra pra mim, quando às vezes eu chorei querendo uma coisa e não aconteceu, não dava certo e eu entrava em colapso, ficava quase em estado de loucura, mas no final das contas eu sempre agradecia, eu falava, Deus, você não quer isso pra mim, por mais que eu queira, você não quer isso pra mim, isso não é meu momento, você quer o meu melhor, por isso que você negou essa oportunidade pra mim. Sempre no final, mesmo com lágrima de sangue no meu rosto, eu sempre falo isso. Deus, você não queria isso pra mim. Ou Deus, você quer isso pra mim, eu tenho que passar por isso nesse momento, né? É sempre Deus em primeiro lugar na minha vida, sempre. Então, essa chuva, todas essas ligações que a gente ligava, eles falavam, marcavam um dia e não iam, né? Foi levando à mesa essas goteiras e as marcas de água e emboloramento mesmo, assim, né? No papel de parede, assim, porque é tudo de madeira em cima do teto. Até que a gente conseguiu fazer essa mudança, marcou o dia e a gente ligou, né? Olha, mês que vem, tal dia, a gente tá fazendo mudança. A gente já procurou um apartamento novo. A primeira pergunta que o japonês faz é o quê? Não muda. Né? Eles tentam de começar de todas as formas para você não fazer a mudança. Então você quando liga, você já tem que ligar, ó, mês que vem, tal dia, né? Nesse período, né? Nessa abertura de um mês. Tal dia eu vou fazer a mudança, já fiz o contrato da casa nova, eu vou fazer a mudança mesmo, tá? Estou fazendo aqui o cancelamento desse apartamento. Eu já fiz o contrato do novo apartamento onde eu vou morar, já tá tudo feito já, só tô falando o dia. Aí eles vão marcar o dia para fazer a visita no seu apartamento, para avaliar o apartamento para onde está quebrado, para falar para você o valor do apartamento, né? Da reforma do apartamento. E, gente, o que aconteceu é que a gente, quando o rapaz foi fazer a visita, a gente só falou um negócio, né? Antes dessa visita, a gente já tinha falado antes. Ele perguntou por que vocês vão fazer a mudança. Aí,
Glória a Deus, Pai, amém. Aí a gente falou pra ele o seguinte, tá? Não é uma mentira, mas a gente usou essa verdade. Pra sair desse apartamento, a gente falou, a gente já ligou quantas vezes, a gente já mandou quantas mensagens, a gente já mandou quantos vídeos pros e-mails que vocês falaram pra gente, né? Quantas vezes vocês já falaram que ia visitar a gente pra marcar um horário, a gente já está cansado de ligar, já está tudo embolorado aqui em cima, está perigoso, está numa situação perigosa de desabar, né? A situação dessa casa, dessas goteiras, dessas chuvas sem parar, e vocês não dão satisfação, não vão visitar, não marcam um dia, não vêm. Então a gente já procura um apartamento novo, vamos dizer assim, a gente já tá de saco cheio de ligar pra vocês pra falar da situação. A gente está numa situação perigosa, né? Dessas goteiras, né? Já faz meses, já faz 6 meses mais ou menos que a gente tá tentando entrar em contato com vocês, se vocês não dão resposta, né, sobre essas goteiras. Porque, gente, para reformar isso, eu sei que vai ser um trabalhão nesse apartamento, não vai ser fácil. Eles iam ter que, eu acho que teriam que dar um apartamento novo pra gente, né? Colocar a gente em outro apartamento para fazer a mudança. Então, eu acho que era por isso que essa falta de resposta. Vamos dizer assim, vamos enrolar porque é estrangeiro, não é japonês, né? Com certeza foi isso, gente. Um japonês não aceitaria esse tipo de situação. Então, quando esse rapaz chegou para fazer a avaliação, que ele marcou o dia, né? A gente já mostrou, né? Aqui é a cama, porque no chão também, gente, tinha marca de goteira. Então, graças a Deus, nenhuma das marcas dessa goteira em cima do teto tinha um armário. E esse armário, como eu falei pra vocês, que o piso é um plástico, um rolo de plástico, então tava a marca da mesa, tinha uma mesinha em cima dessa goteira que tava uma marcona enorme de água, né? Por causa que a gota tava praticamente assim, chovendo dentro de casa. Então ficou aquela bolona, ficava as bolonas de água de goteira. E onde ficava a mesinha, né? Onde ficava uma mesinha, não tinha nada nessa mesinha, tá? Ficava uma mesinha lá e nessa mesinha, gente, vamos dizer assim, tinha um computador imaginário, né? Vamos colocar um computador imaginário, mas nessas goteiras tinha minha cama também, tinha outra cama também, então tinha os nossos objetos, vamos colocar assim. Computador imaginário também, mas tinha também cama, que no Japão futon é caro, colchão é caro, cama é caro. Gota caiu em cima do armário, gota caiu em cima do colchão, já era. Gota caiu em cima do computador, já era. Então, se caso desse um problema para esse pessoal, se eu falasse, por exemplo, estragou meu computador, queimou meu computador por causa que a gente já ficou ligando 6 meses nessa estação de chuva e vocês não visitavam. Quando a gente chegou do serviço já tinha queimado porque o computador estava ligado, televisão ligada e a goteira caiu em cima da televisão, o computador. Então eles têm que ressarcir porque a gente está pagando até seguro de incêndio e tudo mais. Então o que eles fizeram pra gente? Ficaram calados e falaram: vocês não precisam pagar nada pra saída do apartamento. O apartamento tá no seguro, então vocês não precisam pagar nada de saída do apartamento. Gente, eu quase desabei. Por causa disso, porque meu esposo já tinha falado antes, né? Caso eles falassem um valor assim muito alto, um valor assim não me vem à cabeça no dicionário uma palavra para falar para vocês. Estonteante, um valor assim acima da média, um valor que a gente não conseguisse respirar para pagar, porque era a situação que estava o apartamento por causa dos gatos, né? Ele ia falar, né, pra ressarcir igual a cama, porque as goteiras caem em cima da cama, desse computador imaginário, né, da mesinha, né, porque realmente cai em cima da mesinha, da nossa cama, de outra cama também. Então tem tudo isso, né, então tem que ressarcir tudo isso e ressarcir o nosso estresse, porque no Japão eles querem ressarcir o estresse também. Se você tá pagando por uma coisa e se você tá passando estresse igual essas goteiras, foram 6 meses, foram estação de goteira de chuva, ligando, e o estresse que você passou nesse período de 6 meses e eles não derem notícia, não dão satisfação, tem que ressarcir. Só que é igual fala, né? Estrangeiro com japonês. Vamos ver o problema. Você vai ter que passar, né? Geralmente quando você dá um problema pro japonês, ele te dá 3. Né? O japonês está acima a média do que você pensa. Então foi nessa situação, como Deus está sempre em primeiro lugar na minha vida, eles falaram que a gente não precisava pagar nada. Só a chave da casa mesmo, né? Porque a gente perdeu a chave da casa.
Então a gente só pagou mesmo uma chave da casa, né, que a gente perdeu, uma fechadura nova, pra falar a verdade, né, que é o triplo do valor. Meu esposo, por exemplo, quando a gente chegou nessa casa, ele trocou a fechadura da casa, que estava quebrada, né, porque essa casa não é de imobiliária, foi de um amigo nosso, né, do pai dele, que a gente conseguiu alugar. Foi por isso que a casa é barata, que a gente conseguiu essa casinha. Então é isso. Ele foi lá e trocou a fechadura mesmo, por conta própria, e na fechadura do outro apartamento foi 3 vezes o valor da fechadura mesmo, se você tivesse trocado por conta própria. E mais a gente só pagou a fechadura mesmo. Então esses perrengues que eu quero dizer pra você, caso você esteja vindo para o Japão.